Deputado Queiroz Filho, qual é a avaliação que o senhor faz nesse primeiro semestre, o senhor aqui como deputado da Assembleia Legislativa? Olha, eu acho que foi, de certa forma, um semestre, enquanto os trabalhos da Assembleia Legislativa, um semestre positivo, né? Até por conta desse intercâmbio aí de conhecimento entre novos deputados que entraram e deputados mais experientes que estavam aqui na casa. Então, de forma geral, o trabalho das comissões, que a partir de março ali começaram efetivamente a ter um trabalho, acho que foi muito importante. Temas importantes e discussões, de certa forma, muito importantes aqui na casa. Obviamente, muitas das discussões que houveram aqui na casa se deram em matérias que não são nem de competência da Assembleia Legislativa, mas do cenário nacional. Tal, assim, a postura, o grau de clamor que traziam algumas matérias que estavam sendo discutidas na Câmara Federal. E é importante até a gente explicar isso para a população, porque muitas vezes, sabendo que não é competência aqui da Assembleia, mas é importante que a gente discuta. Eu sou defensor, particularmente, que a gente consiga passar ou transmitir para as pessoas as informações de forma correta, até para que cada um crie o seu pensamento, o seu ponto de vista. Hoje, infelizmente, a gente vê muito uma disputa de certo ou errado, todo mundo quer ganhar a discussão, ninguém tem mais a paciência de querer convencer o outro. Mas eu acho que a casa, nesse sentido, e tem esse papel histórico, assim, de uma harmonia nesse sentido, obviamente, com alguns episódios não tão bacanas assim. Mas, de forma geral, foi um semestre muito positivo, especialmente assim, na Comissão de Educação, na qual eu tenho o privilégio assim, de estar presidindo, ao lado de vários colegas que são se dedicam muito a essa causa também da educação. Eu assim, queria sair um pouco até dessa lógica de passar quantos requerimentos, quantas leis, etc. Mas acho que alguns temas foram muito importantes que foram discutidos lá na comissão. Acho que um seminário que foi muito importante, contou com a presença de todos os reitores das universidades federais aqui do estado do Ceará, com o senador Cid, que tiveram aqui com vários colegas deputados estaduais, para a gente discutir esses cortes das universidades que estão acontecendo de uma forma clara, de uma forma mostrando dados e informações. Outro ponto muito positivo também já é essa questão das discussões que a gente montou uma frente parlamentar para discussão não só de uma matéria que está em voga, que está sendo discutida, que é a questão do Fundeb, aquele fundo que ajuda e que financia a educação em todos os estados e todos os municípios do país. E ele tem um prazo agora até 2020 de validade. Então essa discussão é muito importante para que a gente reúna informações e, modéstia à parte, o estado do Ceará tem a melhor educação do país. É importante as contribuições que o estado do Ceará pode dar nesta lei para formatar uma política justa de educação. Então, assim, de forma geral, continuo achando o papel da Assembleia Legislativa, e aqui fiz questão de dizer ontem, e mais uma vez, por todas as amarras até constitucionais que nós temos de legislar em matérias que impactem em questões financeiras, e até a forma da fiscalização, mais uma vez, digo com toda tranquilidade, queria agradecer demais esse espaço. A imprensa tem um papel fundamental aqui na Assembleia Legislativa, por estar diariamente cobrindo e informando a população de qual o trabalho com muita honestidade. Então, assim, o trabalho que a imprensa faz na casa é um dos que eu sempre disse e continuo dizendo mais importantes de um papel de um deputado estadual. Poder informar através da imprensa correta, digna, principalmente, por exemplo, como estou tendo a oportunidade agora, um veículo de quem eu admiro muito, e isso não é favor pessoal e não é só pelo zelo que tem e pela história que tem na comunicação do estado do Ceará, que é o nosso querido Edson Silva. Então, agradeço demais a oportunidade e que vocês sempre disponibilizem para todos os deputados e que os deputados utilizem isso para poder informar de forma correta o que é que estão fazendo aqui. Muito bem, deputado, para a gente complementar,
Quais são suas propostas daqui para frente, principalmente no decorrer desse ano de 2019, no segundo semestre? O plano é a gente fazer esse seminário, esse acompanhamento da questão da lei do Fundeb, para poder passar informações para o governo, assim, para a nossa bancada de deputados federais e senadores, para a gente conseguir fazer ou dar tranquilidade para os municípios poderem se programar. Porque o problema é que se o Fundeb acabar, a gente tem que entender que a educação a gente planeja no ano e executa no outro. Quantidade de alunos, quantidade de salas, etc. Então é importante que a gente dê essas informações para que os municípios do estado do Ceará possam se organizar. A gente pretende fazer um movimento também com as presidências das comissões de educação do Nordeste, que são aqueles estados mais afetados com esses cortes do Fundeb, para a gente fazer uma discussão mais ampla. E outra questão que já está bem gestada pela correria, digamos, desse final agora do semestre, não foi possível lançar, tal a importância do tema, mas é um trabalho, uma coisa científica, com muitos técnicos, que a gente tem esse compromisso da avaliação da primeira infância. Só explicando, essa dedicação que a gente pretende fazer e municiar os vários municípios aqui do estado do Ceará, do trabalho da questão da primeira infância, não só entendendo a criança, aquela até os 3 anos, nessa fase que ela está formando toda a questão física, química mesmo dos próprios neurônios, mas também já muita coisa dos valores, da moral, etc. E que a gente consiga fazer um raio-x e que possa passar tanto para a sociedade, para quem faz educação, ou seja, as secretarias de educação, mas também para as famílias, permitindo que as famílias tenham conhecimentos que são simples muitas vezes, mas que fazem completamente a diferença na vida de uma criança. Estou ponderando que são coisas simples, às vezes é só o fato, por exemplo, e que isso é cientificamente comprovado, de uma mãe que amamenta o filho e de olhar no olho da criança. Gente, quando a gente reúne uma quantidade de informações e vê que isso funciona, e vê que isso tem no futuro um resultado positivo, que são crianças, que são jovens, que vão ter melhores oportunidades de emprego, que não vão se envolver com drogas, e muitos outros pontos positivos, parece uma coisa simplória, uma coisa bonitinha de falar, mas não é isso. Estou falando porque é uma coisa que tem muita gente que estuda, a neurociência do mundo todo estuda isso, e eu acredito muito, se a gente tiver essa atenção e esse cuidado com essa geração agora, com essas crianças agora, a gente vai fazer um estado bem melhor, com crianças, com jovens que vão já estar aí nas oportunidades de emprego, e se nos permitir, a gente um pouco mais velha que vão estar nessa política, instruir os jovens. Hoje você faz uma pergunta para um jovem, de qualquer classe social, se tem vontade de entrar na vida pública ou na política, e o que a gente recebe é que muitas vezes não, e ficou uma imagem totalmente negativa. Por que a sociedade acha isso? É claro, com os vários exemplos negativos que a gente teve, mas mudança mesmo só vai acontecer com política. A política nasce para evitar conflitos e guerras, e para isso é importante que todo mundo que eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui na Assembleia hoje, mas eu quero e pretendo que no futuro muita gente boa e do bem venha para cá também. Então a gente tem por dever dar bons exemplos, é óbvio, mas também instruir ou mostrar ou permitir ou dar informações para que a juventude se interesse por política e participe, porque só ela que vai poder alterar os nossos destinos. E aqui até um apelo quase que a Deus mesmo, mas que a gente possa parar e avaliar, principalmente nesse cenário político de lados completamente opostos que passam o tempo numa divergência improdutiva, e que a gente possa ter a humildade um pouquinho de observar, ou de cada um ceder um pouquinho e pensar no nosso povo, na nossa gente, que está muito sofrida. Eu digo que tenho andado e continuo andando muito no estado do Ceará. Assim, a gente tem um sofrimento muito grande. Eu digo sofrimento não só seca, não só, mas assim, de oportunidade, de esperança. E é importante que a gente saia desse discurso fácil que tomou conta nessa época agora, de lados, ou você é direita ou esquerda, quando na verdade o que está em jogo e o que é importante, as pessoas às vezes acabam esquecendo, que é o nosso povo e principalmente as pessoas que mais precisam.
a gente criar um mundo um pouquinho mais justo.